nosso estudo de funções inorgânicas. Essa aula introdutória nós vamos falar um pouquinho então por que esse nome de funções inorgânicas. De todas as substâncias que nós conhecemos, elas podem ser separadas ou classificadas em dois grandes grupos. As substâncias então, elas são separadas em dois grandes grupos, chamados de compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Um pouquinho de história para a gente poder entender. Os compostos tinham essa nomenclatura de orgânicos e inorgânicos porque até o século XIX acreditava-se que os compostos orgânicos eram aqueles sintetizados pelos seres vivos e os compostos inorgânicos, ou até mesmo chamados de minerais, eles eram encontrados na natureza. Entretanto, no século XIX, finalzinho do século XIX, o Euler fez uma síntese de um composto orgânico, que é a ureia, a partir de um composto inorgânico, e então esse foi o marco da destruição dessa teoria, ou seja, de que compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados pelos seres vivos. Entretanto, essa nomenclatura permaneceu até hoje. Ou seja, nós ainda chamamos os compostos de orgânicos ou inorgânicos. Mas ok, professora, o que isso significa? Os compostos inorgânicos, eles são classificados pelas suas funções ou separados em grupos menores de acordo com suas propriedades físico-químicas. Eles têm 4 grandes grupos que nós estudaremos, que são chamados de ácidos, bases, sais e óxidos. Já os compostos orgânicos são aqueles compostos, aumentou-se então o conceito de compostos orgânicos para todos os compostos que são derivados do carbono, né? Então toda a química orgânica, ela se dá pelos compostos que são formados pelo carbono. Mas todo composto que é formado pelo carbono, ele é orgânico? Não. Por quê? Existem ainda vários compostos que têm carbono, porém que são classificados como inorgânicos. Por exemplo, o CO2, o gás carbônico, o CO, o monóxido de carbono, os carbonatos, as formas alotrópicas do carbono, o carbono grafite, o carbono diamante. São todos compostos classificados como inorgânicos. Já os compostos orgânicos, eles também são separados por grupos ou por funções, assim como nos compostos inorgânicos. Porém, aqui nos compostos orgânicos, eu tenho uma série de funções, tais como os ácidos carboxílicos, os álcoois, os fenóis, acetonas. Eu não vou enumerar todas porque são muitas e isso é objeto de estudo da química orgânica que vocês verão no terceiro ano.